Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Thaís e hoje, junto com a Vitória e a Beatriz, nós iremos apresentar um trabalho com o tema A Contribuição da Prática Literária, da gestação à primeira infância, né? Bom, a leitura, como nós todos já sabemos, é um ato muito importante na vida de um ser humano. Uma pessoa que tem bons hábitos de leitura, ela geralmente fala melhor, ela sabe escrever melhor. E esse é a introdução do nosso trabalho. Nós queremos mostrar o quão importante é a leitura, né? Devendo ser estimulada até mesmo na gestação. Nós já vimos várias pessoas que, acredito que todos nós já conhecemos alguém que lê para os filhos na barriga, canta música e algumas vezes podemos até retratar alguns movimentos, né? Algumas reações através dessa ação. E a pesquisa ela tem como hipótese o fato de que a educação infantil hoje busca orientações para que possam inovar o trabalho. Ou seja, inovar é essa forma de incentivar o aluno à leitura. Como nós já sabemos, a tecnologia hoje em dia ela está muito avançada e de fácil acesso para todo mundo. Então, as crianças acabam ficando desmotivadas e acabando tendo muito acesso a essa tecnologia, eles não criam aquela vontade, aquele incentivo, eles não têm aquela vontade de ver, que é sensacional um livro. Muitas vezes eles já têm isso tão fácil na internet, né? E os jogos eletrônicos também, a televisão, criando uma barreira entre o aluno e o livro, pois sem um mediador a criança fica presa à tecnologia sem fazer o bom uso dela. Quando os recursos tecnológicos são bem trabalhados, colaboram para a leitura de forma relevante. Não quero dizer também que esses meios tecnológicos sejam ruins, não são, pelo contrário. Muitas vezes nós conseguimos livros muito mais fácil pela internet, né? Tem aquele Kindle, que é um livro online, né? Que fala, você consegue comprar ele virtual, na verdade. E facilitou muito também para muitas pessoas. Mas a gente precisa aprender e saber usar de maneira... A leitura, ela é algo muito significativo na formação do indivíduo, né? Ela abrange críticas, realidades diferentes, tornando o indivíduo mais crítico, né? Aprendendo a argumentar melhor, assim como eu já disse no outro slide, a pessoa ela aprende palavras novas, ela aprende a conversar melhor, ela entende também as formas de conversa, que às vezes eu não posso conversar de tal maneira com a pessoa, como eu já converso na minha casa. Então eu abro um leque muito grande para o meu vocabulário e para a escrita também. Aqui eu tenho um autor que ele fala o seguinte: a leitura parte fundamental do saber, fundamenta nossas interpretações e nos visibiliza a compreensão do outro e do mundo. É por meio do texto que se adquire e formata-se posicionamentos, questionando acerca da potencialidade e opinião de autores, e assim refletir a forma em formar nossos próprios conceitos e consequentes ilações. Ou seja, perante a leitura, nós conseguimos criar o que a gente acredita. Nós conseguimos, de acordo com o que outras pessoas acreditam, tem como base, nós criamos a nossa, né? A leitura ela dá uma facilidade muito grande na criação do indivíduo, né? Ele aprende a ter mais posicionamentos, a como conviver melhor com outras pessoas. Então, é uma coisa muito importante. Todo mundo sabe que a leitura é importante, só que ela ainda não é muito praticada por muitas pessoas. Eu posso me falar por mim mesma. Eu não fui uma criança que gostava de ler altos livros, muitos livros, né? Eu comecei a gostar de ler depois que eu entrei no ensino médio, na faculdade, que aí eu vi o poder da leitura e vi que ia me ajudar, mas eu comecei como se fosse algo ruim.
né? Tudo aquilo que a gente não tem hábito, a gente não gosta. Então, a leitura, ela é hábito. Então, você precisa ter ela contínua na vida da gente. A leitura também, ela ajuda você a entender. Porque muitas vezes a gente lê um texto e a gente não entende. Mas se a gente tem um hábito de leitura maior, a gente compreende melhor esses textos. Quem aqui nunca leu um texto que leu e pensou: nossa, eu sou analfabeto, não entendi nada do que está escrito? É por conta dessa defasagem na prática literária, que muitas vezes a gente não tem um conhecimento prévio para ler esse texto, né? A gente não entende certas palavras, a gente não consegue ligar certas frases, certos argumentos de autores em livros, né? O ensino da leitura interfere no intelectual, reconhecendo a prática literária como uma atividade social. É de grande relevância proporcionar práticas no dia a dia, apresentando materiais apropriados para a educação infantil, no sentido de reconhecer seus significados para a vida intelectual. É por isso que nós temos vários tipos de livros. Temos livros para crianças, para jovens, adolescentes, adultos. Porque cada faixa etária é diferente. Cada faixa etária a gente se interessa por coisas diferentes. Então, por isso que existe também essa separação em conteúdos de crianças. Por isso que a criança, muitas vezes, é mais lúdico, né? Até mesmo assim, a criança não precisa ler para ela pegar um livro. Muitas vezes, para ela adquirir essa vontade de ler, ela tem que pegar um livro, ver as letras lá, às vezes ela está aprendendo só letras, ela vê, nossa, a letra A está aqui, então ela serve para escrever palavras. Eu não sei o que está escrito, mas eu sei que a letra A está aqui, então ela serve para alguma coisa, eu quero aprender o que está escrito. Então a criança vai ficando mais curiosa, ela vai vendo as imagens, por isso que livros infantis tem muitas imagens, porque a criança vai vendo a imagem, o professor vai lendo para ela, pede para ela contar depois que você contou, mesmo que ela não saiba ler, ela vai contar do jeito dela, ela vai observar as letras que estão ali. Então, ela vai criando sim uma vontade, uma expectativa muito maior na leitura. O objetivo geral do nosso trabalho é identificar a contribuição da prática literária na primeira infância, né? Iniciando desde a gestação. Tendo como objetivo específico conceituar a contribuição das práticas literárias, desde a educação infantil, na gestação, analisar a importância da literatura infantil no cotidiano das crianças, o desenvolvimento emocional, cognitivo, social. Como isso vai fazer com que a criança chegue lá e desenvolva um prazer pela leitura, né? O nosso trabalho, ele quer mostrar o quão importante é começar desde cedo, que a leitura realmente ela está na base, ela está lá na educação infantil, lá no berçário, lá na barriga da mãe. É isso que nós temos como objetivo, mostrar o quão grandioso é ler, o quão grandioso é a gente ter esse hábito todos os dias da nossa vida. Então, pessoal, na nossa metodologia para realizar e desenvolver a nossa pesquisa, que ocorreu uma abordagem qualitativa de revisão bibliográfica, o nosso autor que a gente vai citar agora é o nosso autor Gil, que está nos nossos slides. Ele nos coloca que a pesquisa bibliográfica traz diversos benefícios e privilégios, pelo fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente, ou seja, irá auxiliar na definição do problema, na construção de hipóteses, trazendo, então, diversos conhecimentos e opiniões, ampliando ainda mais essa pesquisa, né? Então, os bancos de dados que foram utilizados foram o da CAPES, o da Cielo e o da BNTD. Os artigos escolhidos foram entre o ano de 2012 e 2022. Com isso, foram utilizados resultados, em pesquisas em teses, livros e artigos publicados nesses periódicos que foi citados anteriormente, que trabalharam a nossa temática. Então, os resultados que tivemos, que observamos que a leitura é de extrema importância para a fase dessa criança, no desenvolvimento dessa criança, pelo fato
de colocar a criança em contato com a leitura desde o princípio, proporciona então oportunidades de representações e interpretação do mundo. Então, além do prazer que essa criança terá pela leitura, a mesma irá contribuir em enriquecer o seu intelectual, o seu cultural, desenvolvendo o seu senso crítico, despertando então novas experiências e vivências significativas. Então, é de grande importância o incentivo precoce pela leitura, tá? Quanto mais cedo essa criança for apresentada para esse universo, melhor será o seu relacionamento com a leitura, que sempre estará presente para o resto das nossas vidas, né? Então, dessa maneira, deve ocorrer na infância a criação pelo hábito de ler. Então, os estudos comprovam que uma criança que teve a oportunidade de ter esse contato com a leitura desde cedo, já com uma criança que não conseguiu, né, ter essa oportunidade, são desenvolvidas de maneiras totalmente diferentes. Então, assim, afetando o seu cognitivos, a capacidade de concentração, o seu foco, a sua interpretação e até mesmo seus sentimentos. A nossa autora Mendes coloca também que, naturalmente, quanto mais a leitura e a escrita fizerem parte do cotidiano da criança, mais facilmente as crianças desenvolverão os seus projetos pessoais de leitores e escritores, envolvidos e comprometidos com a linguagem. Ou seja, para que a gente possa, né, ter futuros leitores, devemos estimular desde pequeno essas crianças, né? Porque a gente observa que os nossos adolescentes atualmente, eles têm muita dificuldade com a leitura pelo fato deles não ter conseguido ter esse contato com a leitura já na infância, né? Então, com isso, pessoal, na discussão, né, a gente colocou que as vivências das crianças pequenas desenvolvem-se igualmente aos demais conhecimentos com a cultura, sendo assim ocorrendo a intermediação do outro, designando esses sentidos nas relações que é definida com nossas crianças. A partir daí, isso dá relevância de construir essa interferência entre a leitura de discente e docente, de maneira que possa ser fortificadora dessa relação com a leitura. Ou seja, o professor ele tem um papel de extrema importância para trabalhar a prática literária com essas crianças. Ele será um grande mediador, né, que irá criar, então, oportunidades, possibilidades para trazer essa criança para esse universo, oferecendo, então, né, oportunidade de explorar essa realidade presente. É muito comum a gente ouvir o termo biblioteca e já fazer uma imagem mental deste local, deste ambiente. A gente já pensa num ambiente silencioso, de concentração, de estudo. É um ambiente tranquilo, com muitos livros. E os livros, eles nos permitem sair da nossa realidade, né? Viajar através das histórias, é possível a gente sair da onde estamos e conhecer outros mundos, outras realidades através da imaginação. Mas o termo bebeteca ainda é muito recente e Souza irá dizer a seguinte frase: desde o século XX, todos estão habituados a observarem biblioteca nas escolas de ensino fundamental. No entanto, oferecer livros aos bebês em local organizado para isso é algo novo, e junto com essa novidade vem a reconfiguração não só do espaço, mas também dos materiais oferecidos às crianças na primeiríssima infância, com livros diversos e diferentes materialidades. Ou seja, o espaço da biblioteca ela deve ser pensado e estruturado levando em consideração essa faixa etária, certo? E também levando-se em conta que muitas vezes será o primeiro contato daquela criança com a literatura, e isso com certeza terá reflexos durante toda a infância e até mesmo durante toda a vida. Um dos objetivos da literatura infantil é o prazer de ler e ouvir, mas ela também pode e muitas vezes irá contribuir com a evolução global da criança. E Mendes irá dizer o seguinte: o cognitivo concede para a criança desenvolver a capacidade de compreender o mundo que está inserida ao se deparar com novas formas de representação do real que são fornecidas pelos mundos possíveis da ficção. Isto é, ao ter contato com diversas realidades através da literatura,
a criança passa a entender melhor o mundo que ela está inserida, o outro e até mesmo a si mesma, né? Bom, então a gente pode concluir que quanto mais cedo a criança tem acesso à literatura, mais benefícios ela encontrará. Entre eles que a gente pode citar são a boa comunicação, melhores interações sociais, ela sabe começa a lidar melhor com os seus sentimentos, com as emoções, sair da onde estamos e conhecer outros mundos, outras realidades através da imaginação. Mas o termo bebeteca ainda é muito recente e Souza irá dizer a seguinte frase: desde o século XX, todos estão habituados a observarem biblioteca nas escolas de ensino fundamental. No entanto, oferecer livros aos bebês em local organizado para isso é algo novo, e junto com essa novidade vem a reconfiguração não só do espaço, mas também dos materiais oferecidos às crianças na primeiríssima infância, com livros diversos e diferentes materialidades. Ou seja, o espaço da biblioteca ela deve ser pensado e estruturado levando em consideração essa faixa etária, certo? E também levando-se em conta que muitas vezes será o primeiro contato daquela criança com a literatura, e isso com certeza terá reflexos durante toda a infância e até mesmo durante toda a vida. Um dos objetivos da literatura infantil é o prazer de ler e ouvir, mas ela também pode e muitas vezes irá contribuir com a evolução global da criança. E Mendes irá dizer o seguinte: o cognitivo concede para a criança desenvolver a capacidade de compreender o mundo que está inserida ao se deparar com novas formas de representação do real que são fornecidas pelos mundos possíveis da ficção. Isto é, ao ter contato com diversas realidades através da literatura, a criança passa a entender melhor o mundo que ela está inserida, o outro e até mesmo a si mesma, né? Bom, então a gente pode concluir que quanto mais cedo a criança tem acesso à literatura, mais benefícios ela encontrará. Entre eles que a gente pode citar são a boa comunicação, melhores interações sociais, ela sabe começa a lidar melhor com os seus sentimentos, com as emoções, além do estímulo da curiosidade, da imaginação, e entre muitos outros benefícios que nós vamos citando ao longo da apresentação. Bom, esse foi o nosso trabalho, essas são as nossas referências e a gente agradece a todos. Obrigada!